Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontra. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 26 de outubro, nós temos aqui o texto do Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O ponto central da nossa meditação de hoje, sem dúvida alguma, nosso Senhor, Ele está chamando a nossa atenção para a questão da conversão. Palavra essa grega que lá no original significa metanoia, que não é simplesmente uma mudança de direção. Quando nós vamos aprender, fazer prova para o Detran, para tirar a carteira de motorista, nós aprendemos muito essa questão da conversão à direita, conversão à esquerda, e nós sabemos que lá na cartilha do Detran, uma conversão à esquerda é você sair da sua direção e você virar à esquerda, você sair daquela mão e você pegar uma outra mão. Isso é uma conversão, ou seja, é uma mudança de direção. A palavra metanoia, do grego, ela é muito mais do que isso. Porque ela não é só uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de mentalidade mesma. É uma mudança que acontece desde dentro, não é simplesmente uma mudança exterior. Nós poderíamos dizer assim, como uma pessoa que fazia algo e ela deixa de fazer aquilo porque um líder religioso ou alguém proibiu ela de fazer isso. Não. A conversão verdadeira não é aquela que está debaixo do regime de uma obediência como se fosse de uma obediência de um regime totalitário, que a gente tem que abaixar a cabeça. Não. É o nosso próprio espírito que está convencido por Deus e pela vontade de Deus que nós não devemos fazer tal coisa. Porque vamos lembrar aquilo que São Paulo diz a Romanos: tudo eu posso, mas nem tudo é permitido. Tudo eu posso, mas nem tudo edifica. Então, as escolhas que nós vamos fazer aqui, elas estarão imbuídas exatamente desse processo de conversão que acontece na nossa vida. Ora, uma vez então tendo um encontro pessoal com Jesus, nós teremos a nossa vida completamente transformada. Nós vemos isso, por exemplo, na vida dos apóstolos. Tiveram um encontro pessoal com Jesus e o que aconteceu? Eles mudaram completamente a sua vida. Mateus, por exemplo, que era cobrador de impostos, deixou a coletoria e abandonou tudo e foi seguir Jesus. Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, que tinham uma empresa de pesca, deixaram tudo aquilo e seguiram um novo rumo, uma nova vida com Jesus. O Zelota também abandonou tudo, aquela vida, eles queriam fazer a justiça para o povo de Israel, tudo aquilo cai por terra, diante daquilo que Jesus estava apresentando. E nós poderíamos falar de tantas outras pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus. Santa Maria Madalena, que de prostituta e pecadora se torna discípula, se torna aquela que ia seguir o Senhor.
E tantos outros que ao longo do Evangelho foram tendo encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pessoal, mesmo depois que Jesus sofreu sua paixão, morte, ressurreição e glorificação ao céu, como São Paulo, por exemplo. São Paulo estava com uma carta indo para Damasco para prender os cristãos. Ele estava com isso, ele estava com esse ódio dentro dele. E no caminho de Damasco, ele escuta aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E olha que Paulo, ele estava perseguindo os cristãos, a igreja. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. E ali, no caminho de Damasco, como nos narra lá o Atos dos Apóstolos no capítulo 9, o apóstolo dos gentios, então ainda Saulo, ele se torna Paulo, o grande pregador que nos deixou 13 cartas, que foi aquele que viajou incansavelmente, que sofreu frio, fome, perseguição, nudez, naufragou 3 vezes, sofreu as 40 chicotadas menos uma várias vezes, aquele que deu a vida e que no final de tudo ele diz: eu combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Ora, todas essas pessoas que estou falando aqui tiveram suas vidas completamente transformadas pelo contato com o Senhor. Então, meus irmãos, fica aqui muito claro para nós o que Jesus está dizendo para nós. Ora, não pense que os outros são mais pecadores do que nós, mas nos importa que a gente se converta, porque senão nós morreremos do mesmo jeito que os pecadores. É isso que Jesus está dizendo. Então, esse evangelho, essa presença de Deus, cada dia que nós vamos recebendo os sacramentos, a cada dia que nós vamos vivendo na união com o Senhor, nossa vida precisa ser mais transformada, até que chegue o dia que a gente possa experimentar aquilo que São Paulo experimentou. Aquele que era Saulo, e que eu contei aqui que no caminho de Damasco, no final da sua vida, além de dizer que completou a corrida, ele guardou a fé, ele chega a dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 20, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, olha o que São Paulo está dizendo. Aquele homem teve a sua vida tão transformada por Jesus, que ele chega no final da sua vida e diz: eu vivo, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Veja, isso é conversão de verdade. Isso é a conversão que o Senhor espera de nós. Porque veja, a segunda parte do Evangelho, então uma vez que Jesus constata isso, tanto com aqueles que a torre de Siloé caiu, e interessante que os 18, número 18, né, eles têm lá as iniciais, né? 18 tem as iniciais do nome de Jesus, o Iota, né? Porque Jesus, né? Em latim, Jesus é Jesus. Lá, isso também, os padres da igreja, Santo Ambrósio vai dizer que ali tem uma prefiguração, ali tem uma relação, a gente poderia dizer melhor assim, né? Uma relação com a pessoa de Jesus, que não foi aceito. E veja, esses aqui que o Senhor esperava encontrar frutos, segundo os padres da igreja, representa quem? O povo judeu, a sinagoga. Ora, por 3 anos ele esperou dar fruto. Quantos anos Jesus teve a sua vida pública? 3 anos. Diz aqui, 3 anos ele veio procurando frutos e não encontra nessa videira, não encontra nessa figueira, né? Então, corta, né? Já faz 3 anos. Ou seja, os 3 anos de Cristo aqui na terra, que ele vinha procurando frutos e não encontrou. E aqui é bonito que há ainda a intercessão. Não, Senhor, deixa que eu vou cavar, eu vou colocar adubo, talvez ela dê fruto. Se então ela não der fruto, o Senhor pega e corta ela. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Veja, e aqui trazendo isso para a nossa vida agora, aqui é a imagem do povo judeu, da sinagoga, e que não deu fruto. O Senhor procurou fruto, ele veio, como diz o prólogo de São João, ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. Mas veja, e nós?
Nós que o Senhor investiu em nós, o Senhor investiu em nós pelo batismo, derramou seus dons, Ele nos deu a graça do Espírito Santo, Ele nos deu os sacramentos, mas meu irmão, minha irmã, o Senhor está esperando frutos da nossa vida. E veja, Jesus agora está pedindo ao Pai, por mim e por você. Não, Pai, porque o braço do Pai já está estendido para poder cortar. E Jesus está segurando o braço do Pai e está dizendo para mim e para você, meu filho, minha filha, eu estou esperando os vossos frutos. Eu estou esperando. Eu coloquei adubo, eu coloquei a minha graça, os sacramentos, eu dei o meu sangue, eu dei a minha vida, eu dei a minha mãe, eu dei a minha palavra, já está tudo aí feito, mas eu espero de vossas vidas frutos de conversão e frutos de santidade. Meus amigos, peçamos ao Senhor hoje que Ele nos dê essa graça, ainda mais de nós apresentarmos para o Senhor frutos de santidade e frutos de conversão. Porque como diz São Paulo, em 2 Coríntios 5,17, eu disse isso esses dias passados, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Que a gente possa também, a exemplo de todos esses homens da Bíblia que eu falei, a gente possa também dar frutos para o Senhor. E quando Ele vier a colher esses frutos, que Ele possa encontrar frutos saborosos e frutos que possam produzir a grande alegria do coração do nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.